Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. 7 horas aí. Vamos dar início aqui à nossa live Pragas Urbanas, tá? Um tema muito legal para se tratar. Muita gente até me questionou, falou, pragas urbanas, as pragas agora estão se civilizando, né? Morando na cidade. Sim, tem pragas aí que estão na cidade. Algumas pessoas não consideram como pragas, outras sim. E para falar desse tema aqui, eu vou chamar a Uyara, ela que é especialista, é bióloga, engenheira agrônoma, trabalha um bom tempo com isso e ela vai passar um ensinamento muito grande aqui para nós hoje, tá? Vou aqui convidar ela para ela já estar explicando para nós um pouco sobre esse tema. Apertem no aviãozinho que tem aí, chama o maior número de pessoas, tá bom? E vamos que vamos. Olá, Oi, tudo bem? tudo jóia? Como que você tá? Tudo certo. Tudo bem também. E aí, Yara? Ô, Yara, se apresenta pra gente, para as pessoas, né, te conhecerem um pouco melhor do seu trabalho, de um tema aí, pragas urbanas. Pois é, sou engenheira agrônoma já há mais de 11 anos. Me formei na Unesp, né, aqui no estado de São Paulo. Depois que eu me formei, eu fui fazer biologia. Me formei já faz mais ou menos uns 8, 9 anos, que eu tô ruim de memória de qual a data certa que eu me formei. E já atuo na área de controle de pragas desde que eu me formei na primeira graduação. Na verdade, desde o primeiro dia que eu entrei na agronomia, eu vi pragas, eu vi insetos e me apaixonei por entomologia. Assim, foi a primeira aula que eu tive e foi a primeira paixão também que eu tive. Sou formada também pós-graduada em Sistemas de Gestão Integrado, ISO 9001, Segurança no Trabalho e também em doenças infecciosas e parasitárias. E controle de pragas urbanas eu atuo desde a primeira graduação, quando eu me formei dela, há mais ou menos aí 11 anos mesmo. Mas com Pô, pragas mesmo, em bacana, geral, já faz mais, né? pô, bacana. Que currículo, hein? Que experiência que você tem na área para passar pra gente aqui. O tempo a Ou gente vai bater uma conversa aqui de 1 hora. Vamos, ó, Yara, eu queria que você definisse para a gente pragas. Muita gente fala, o que pragas? Quando que eu sei que é pragas, quando não é? Pragas. Quando fala assim, pragas, o que vem para você? como o seu público é bem voltado para a área agrícola, eu Sim, sempre gosto de fazer essa analogia. Eu até agradeço muito ter me formado em agronomia, porque eu acho que o controle de pragas urbanas, ele puxa muito a parte agrícola, claro que com a sua, né, fazendo aí a sua aplicação de forma correta, né? Mas sim, assim, fazendo uma analogia, né? Em área agrícola, a gente tem que praga sempre vai ser quando atinge aquele dano econômico, né? Trazendo isso. isso para a área urbana, vamos trazer também a concepção em relação à saúde, né? Então, toda praga vai ser aquela que, além do dano econômico, também pode trazer um outro tipo de dano, como, por um exemplo, um dano à saúde, né? Então, a gente coloca aí que pragas são todos aqueles, né? Tudo aquilo que começa a te causar um certo tipo de prejuízo. Pode ser na saúde, pode ser econômico. Então, trouxe algum certo tipo de prejuízo, a gente já coloca aí como praga urbana. É claro que na área urbana nós temos aí uma legislação que é, tá? Em que traz também a definição de quais são as pragas urbanas que são passíveis aí de controle. Sim, entendi. Então, a gente tem que, a gente não pode só pegar essa definição de, é praga porque está me incomodando. Não, a gente tem que lembrar que existem algumas legislações que vão também trazer a definição de qual praga exatamente que é passível de controle ou não. Pelo menos Sim. na área urbana a gente tem isso. É, tem um professor meu que ele falou que ele não gostava que falava que era pragas. Para ele, falar pragas é um termo muito ruim. E ele era, como você, apaixonado em entomologia, né? Professor muito renomado aqui da nossa região.
E ele costumava dizer que espécies oportunistas. Ele tinha essa definição. Exatamente. São espécies oportunistas. E é A muito gente, interessante da visão aqui a dele, gente né? costuma falar que são animais sinantrópicos Sim, nocivos. entendi. Quando eu coloquei que eu ia fazer essa live aqui de pragas urbanas com você, teve pessoas que falaram, pragas urbanas? Onde já se viu pragas urbanas? Porque aqui na nossa região até é um termo que pouquíssimas pessoas conhecem, certo? E falar, pragas urbanas. Eu só conheço praga em roça, né? Só tem bicho na roça. Isso que tem aí na cidade aí, passa um químico lá que tá tudo resolvido. Mas não é bem por aí, né? Não, e você sabe, Douglas, que eu só fui conhecer realmente essa parte de controle de pragas urbanas quando eu estava fazendo a segunda graduação e eu vi um estágio, porque até então, na faculdade mesmo, ninguém coloca que um agrônomo pode atuar na área urbana com controle de pragas. Que Sim, nem e para agrônomo acaba sendo mais amplo, porque, por um exemplo, eu acabo fazendo o controle de pragas muito em indústrias de alimento. E em algumas indústrias de alimento, a gente entra muito com a parte de pós-colheita, né? A parte de controle de pragas de grãos armazenados e que, assim, tem uma alta incidência em área urbana. Principalmente aí, a gente vai atender uma fábrica de chocolate, por um exemplo, a gente tem diversas pragas de grãos armazenados e as pessoas não têm esse conhecimento que dá para o agrônomo atuar na área urbana com o controle de pragas. isso é verdade. Que nem na nossa região aqui, que o pessoal se forma, inclusive, né? A gente quer cair para a lavoura, né? Então, na praga urbana aqui, para controle de, né, no caso, os vetores, né? No caso, é bem escasso. Eles costumam buscar um pouco para fora disso, certo? Yara, e para você, assim, quais são as principais, quando esses anos todos que você trabalha, qual que você destaca que seriam as principais? Em área urbana, a gente tem Isso, que lidar muito com o controle de roedor, né? Depende muito da região que você tá? certo. Aqui na minha região, por um exemplo, aqui no estado de São Paulo, Vale do Paraíba, a gente tem uma incidência muito grande de escorpião amarelo, que é como se fosse barata. Então, Entendi. quando a gente lida com esse controle aqui nessa região, a gente já tem que ter isso na cabeça para atuar com esse foco. Mas, assim, de uma maneira em geral, tá? Sempre vai ser os roedores, e não são todos os roedores, como eu falei para você, na normativa 141 do IBAMA, estão os 3 roedores que são passíveis de controle, que são considerados pragas urbanas, que é a ratazana, o rato de telhado e o camundongo. Por um exemplo, um rato silvestre, eu não posso falar que eu estou controlando e não posso fazer um controle para rato silvestre, porque ele é um animal protegido, então caracteriza como crime ambiental. Os escorpiões, tá? Barata, né? Não tem como não dizer das baratas. Carrapatos, é, insetos de grãos armazenados, dependendo da sua área de atuação, se você atende muita indústria, supermercado é riquíssimo em controle de pragas de grãos armazenados e poucas pessoas têm esse conhecimento, até porque o que está acontecendo, né? Devido à falta de conhecimento e todos os agrônomos que quererem ir para a área agrícola, né? Tem uma invasão muito grande na área urbana de biólogo atuando no controle de pragas urbanas, de químicos atuando nessa área. E eu sinto hoje falta porque eu acho que essa parte de controle de pragas mesmo está muito ligado com o que os agrônomos aprendem. Então, de uma maneira em geral, são essas pragas que a gente vê bastante. Além de traças por um exemplo, também é, pombos que hoje em dia trazem uma série de doenças também são animais que a gente acaba atuando. Entendi. Olha só, a Andrea comentou aqui, ó. Boa noite, Andrea. Eu também só fiquei sabendo que podia trabalhar em área de pragas urbanas quando vim para trabalhar no Porto de Santos, né? Então, foi bem colocado o que você falou. Inclusive, algumas faculdades não dão esse leque, né, para os Não. agrônomos que podem trabalhar com pragas urbanas. Interessante. Você citando aí das principais que você trabalha, que você citou,
existe tolerância? Eu tenho, tipo, tolerância. Por exemplo, 1, 2 é tolerável? Como que funciona assim? Depende da área que você vai atuar. Por um exemplo, aqui na área urbana, a gente costuma classificar cada área do cliente com algum nível de criticidade. Por um exemplo, se você vai atender uma residência, na cozinha, não é tolerável você ter pragas, né? Até porque são alimentos e você pode ter aí infecção, você pode ter alguma contaminação de alimento. Então, por exemplo, numa cozinha, se você tiver uma ou duas baratas, você já tem que verificar o que está acontecendo, né? Até porque as baratas, elas têm por característica colocar os ovos em oteca. Então, por um exemplo, uma barata de cozinha, que, como eu sei que você, agrônomo, não está habituado, o que é uma barata de cozinha? A barata de cozinha é uma barata bem pequenininha que costuma dar no fast food. E uma baratinha colocando uma oteca dela sai aí em torno de 30 baratas, 40 baratas. Então a gente tem que fazer essa avaliação e tomar muito cuidado o que é uma ou duas baratas para gente. Porque pode ser uma barata que esteja com a oteca. Por Entendi. exemplo, agora num sanitário a gente já consegue tolerar mais, né? Porque já não tem esse problema tão grave, né? A não ser, por um exemplo, que seja uma alta infestação. Você começar a achar todo dia duas, três baratas, aí você já tem que entrar com o controle. Eu costumo dizer que o manejo integrado de pragas urbanas, apesar dele vir da área agrícola, ainda é muito pouco explorado, tem um outro conceito em relação à aplicabilidade aqui na área urbana. Por um exemplo, para nós, o manejo integrado de pragas não é, por um exemplo, como ocorre nos citros, que você vai fazer a contagem de ácaros. E aí, dependendo da quantidade, você vai entrar com o controle. Aqui não, a gente costuma falar que o manejo integrado de pragas é você utilizar de forma racional, né, os produtos químicos domissanitários e você fazer o manejo do ambiente. Porque se aquela praga está ali, ela vai estar por alguma razão. Ou por causa de um acesso, por causa de um abrigo, por causa de um alimento, ou por causa de água. Tanto que aqui na área urbana é muito famoso os 4 As, que são esses 4 As que eu citei. Então acaba sendo um pouquinho diferente, não é assim, tipo, contagem de insetos. Mas o que nós vamos fazer para esses insetos não estarem ali e quando tiver que fazer alguma aplicação, que seja de forma localizada, onde realmente pode estar habitando esses insetos aí. Por exemplo, barata de cozinha dentro do armário. Então a gente não vai lavar a casa de produto. Vamos aplicar somente dentro do armário. E por aí vai para cada tipo de praga. Legal, bacana, bem colocado, né? Yara, você tem notado que, por exemplo, vamos pegar um pouco as moscas agora, um pouco de os mosquitos, eles têm se habituado mais na área urbana. Isso tem alguma relação, assim, nos seus estudos? Assim, por que tem essa incidência maior em áreas urbanas, sendo que eles são vamos dizer assim, são lá do campo, né, no caso? Porque você entende que as cidades estão expandindo e entrando no local? O que É, você quer dizer? por causa da urbanização que a gente está tendo, né, o acúmulo que a gente tem crescente em relação a resíduos depositados nas áreas urbanas. E, por um exemplo, também a gente sabe que mosquitos, eles se precisam de água para que tenha o seu ciclo, né? Porque a fase larval acaba sendo na água. E a gente vê que conforme vai tendo, né, aumento de construções, você tem um acúmulo maior de água, então acaba propiciando aí certas pragas. Por um exemplo, escorpiões, a gente está vendo um aumento muito grande, né? Porque cada vez mais acaba tendo entulhos nas áreas urbanas. E sem dizer também que a gente acaba desalojando algumas pragas, né? Por causa dessa urbanização que a gente está tendo. Por um exemplo, é, a gente acaba tendo alguns escorpiões que eles acabam ficando em vegetação, mas conforme você vai tendo uma construção, alguma coisa perto, que você tem um desmatamento, você acaba desalojando alguns animais para a área urbana que vão para a área urbana em busca de alimentos e que daí tem de sobra, né? Sim.
Então, vai muito da conscientização também das pessoas, né? Olha só, Yara, em questão dos mosquitos, por exemplo, muitas pessoas acabam irrigando ali só as plantas que tem em casa e nas plantas, não, aí coloca lá a areia no vasinho, mas a própria folha, às vezes, tem a aba ali que segura a água ali. Ali também pode, né, também ocorrer uma incidência de, no caso, proliferação do mosquito da dengue, por exemplo, não pode? Pode, depende muito de onde que está essa vegetação, pode sim. A gente sabe que alguns mosquitos eles preferem mais matéria orgânica, né? Então até por isso que depende de onde está essa água para poder facilitar a proliferação ou não. Mas pode sim acontecer, por isso que pode não ser propriamente o da dengue, mas pode ser algum outro tipo de mosquito que acaba, né, se proliferando. E pode sim acontecer, a gente sabe que mosquitos, os ovos, eles podem ficar dormentes por até um ano, dependendo da espécie, então acaba caindo um pouquinho de água, né, em alguma planta que tinha algum inseto, né, algum mosquito, algum ovo de mosquito, você vai ter essa eclosão. Então, assim, tem que ter muito cuidado mesmo com o acúmulo de água. Sim, bacana. Yara, você citou 4 As agora há pouco. Você pode repetir para a gente? Então, a gente fala que na área urbana, a gente tem que fazer a eliminação dos 4 As para não ter a proliferação de qualquer tipo de animal sinantrópico, né, nocivo. Então, seria o alimento, se um animal ele acaba estando em algum local, é porque está tendo o alimento ali. Então, por um exemplo, você vai atender um supermercado, você está com controle, você está com um descontrole de roedores, né? Você está com uma infestação de roedores ali. Por quê? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai verificar o porquê dele estar ali. Então, se ele está ali, provavelmente ele está encontrando alimento. Então, a gente tem que retirar esse alimento fácil para ele. E se ele está ali, é porque ele teve acesso. Como que ele entrou? Será que eu tenho que fazer o fechamento de algum vão para não deixar que roedores que estão na área externa adentrem ao local? Ou será que eu tenho que fazer se for caso de barata, por um exemplo, inspeção das caixas que entram no meu supermercado, porque podem estar com baratas dentro da caixa. Então a gente tem que verificar o acesso. A gente tem que verificar o abrigo, porque a praga ela só vai ficar ali se ela tiver abrigo. Então, por um exemplo, frestas que vai propiciar aí que tenha a proliferação de algum animal dentro dessa fresta. E também a água, né? Porque todo animal ele precisa de água. Então é quando a gente fala, deixa fechado a caixa d'água para que os animais não entrem na caixa d'água para poder tomar a água que está ali. Então são os 4 As: alimento, abrigo, acesso e água. Muito bem, muito bem. Quando a gente fala, né, dos 4 As, está muito ligado também, cabe a população, até falando na pragas urbanas, para não deixar proliferação e não deixar escapar esses alimentos, esse acesso para os animais. Porém, igual você citou também, está tendo a incidência maior desses animais nas nossas áreas devido à urbanização, né? Uhum. E, E falta de saneamento também, e né? Que tem em falta de alguns saneamento. locais. Sim, entendi. Sim, muito bem. Ah, quando teve aquela endemia lá da malária, que o pessoal usou muito, eu dei uma lida aqui antes de entrar com você, da malária lá, sobre que eles usaram bastante química para conter. A gente não está tendo mais caso, né? Assim, Existem algumas regiões, sim, alguns casos, tá? Até teve alguém famoso que por esses dias teve esse problema aí, tá? Por isso que a gente acaba falando que tem que ser de uma forma bem consciente, tá? A utilização dos químicos. O pessoal tem a crença de achar, porque existia, né, alguns anos atrás, tá? O DDT. Você conhece o DDT, né? E ele persistia no ambiente por anos e anos. Só que hoje os domes sanitários, tá? Eles não persistem mais tanto tempo. Então não tem como você falar para mim assim, eu estou utilizando tanto químico e o animal ele parou de existir aqui.
não é que isso aconteça, tá? Até porque hoje a gente tem aí, os produtos não persistem tanto tempo no ambiente como era antigamente, tá? Mas é mais assim também de uma educação das pessoas, né? Delas conseguirem fazer esse manejo para não ter essa proliferação desordenada e aí acabar tendo surto de casos, tá? Entendi. Cara, vamos contar um pouquinho dos roedores urbanizados, vamos dizer assim. Eles, quando você tem um roedor, além dele ter o alimento, dele ter abrigo, né, que você comentou, qual é a outra maneira que eu poderia estar utilizando para conter? Por exemplo, se eu moro, isso é normal, tá? Se eu moro numa rua, ela tem ali o bueiro. É mais difícil conter, eu acho, não é? Aí você vai ter que entrar com o que a gente, né, na área urbana a gente fala do manejo ambiental. E aí entrou até um colega meu aqui que está assistindo agora, que é o Hélio, e o Hélio, ele bate bastante nessa tecla com relação ao manejo do ambiente, controle biológico, manejo mesmo integrado. Então, você vai ter que entrar com o manejo desse local, né? Você vai ter que ver, por exemplo, é uma viela, né, que você citou, que tem aí um córrego, ou que tem boca de lobo, e essas bocas de lobo, elas acaba saindo roedor. Aí a gente vai ter que entrar em conjunto, tá? Com os produtos químicos, né? Fazendo aí uma proteção em torno da casa, mas a gente vai ter que entrar também com as medidas preventivas, que seria fazer uma telagem nesse bueiro, não deixar todos os lixos, né, próximos, tampados, para evitar que eles venham até próximo da residência em busca do alimento, retirar todos os abrigos que estejam aí na sua casa, por um exemplo, verificar se tem, vamos supor, dependendo aí do roedor, mas você tem alguma fresta na sua residência na parte alta, entendeu? Para evitar que esses roedores entrem na sua residência. Então, é quando a gente entra mesmo com o manejo integrado de pragas na área urbana. Então, você vai ter que avaliar como um todo e orientar o seu cliente para que ele sane todas essas medidas aí que possam estar trazendo o roedor para próximo. E entrar com um químico em locais aí que seja propício. Tá. Ô, Yara, relembra pra gente qual que é a doença que o roedor causa? Nossa, tem diversas doenças que o roedor pode trazer aí, tá? Tem Sério? leptospirose, tem várias e várias doenças, peste bubônica, várias doenças que o roedor pode trazer. E apesar, né, já que você está falando de doença, o mundo agro não gosta muito de formiga, né? Porque traz aí um monte de problema, né? Em área urbana, a gente também não gosta de formiga, tá? Apesar de ser tão conhecida, roedor trazendo doenças, baratas, as formigas elas podem causar mais doenças do que roedores, mais doenças do que baratas, e inclusive em hospital é uma das maiores causas de infecção hospitalar. E o pessoal nem se toca disso, né? Não mesmo. Principalmente, não mesmo. Você Não. sabia que Não posso te formiga. falar a verdade? É a primeira vez que eu tô ouvindo isso. E eu Tá não vendo? fazia E o pessoal ideia não que tem a noção. formiga tinha esse problema tão grande em área urbana. A Na agricultura, formiga é sim. um super problema. É um dos maiores problemas, porque, por um exemplo, numa casa onde você tenha uma pessoa que seja diabética, você Sim. provavelmente vai começar a ter formiga no banheiro. E aí a formiga, ela é aquele serzinho que ninguém tem nojo, né? A formiga Não. anda, você dá um tapinha nela, E vida que tchau. segue, né? Diferente da barata, que você já sai correndo para pegar um álcool, né, e higienizar ali o local. Mas a formiga, desculpa, ela traz assim muita doença e ela é muito pequena, então o pessoal não costuma ver onde ela está andando e ela carrega, né, no corpo muitos patógenos. E aí pode trazer diversas infecções em hospital. Se você tiver uma formiga, por um exemplo, num centro cirúrgico, já tem que fechar tudo, desinfetar tudo e cancelar a cirurgia. Eu recebi uma pergunta aqui, eu vou ter que fazer ela. Os ratos, eles realmente, eles são atraídos pelos queijos?
Meu, isso é uma lorota, assim, não que ele não vá comer, depende muito da espécie, tá? Se ele tiver com fome, ele vai comer, tá? Mas aqui a gente tem três roedores que acabam trazendo os grandes prejuízos aí, que é a ratazana, que ela já não é tão seletiva para se alimentar e ela gosta muito de comida gordurosa, então ela adora um bacon, por exemplo. Aí a gente tem o rato de telhado, e eu gosto muito de falar do rato de telhado, porque ele é o animal mais exigente para se alimentar. Quando a gente tem, por um exemplo, um problema, sei lá, em uma indústria com rato de telhado, vamos supor que eu tenho lá a calabresa da marca X e a calabresa da marca Y. Se ele cismou que a calabresa que ele quer é da marca Y, nem adianta você oferecer a da marca X, porque ele não quer. Ele é extremamente exigente para se alimentar, não se alimenta de qualquer coisa. E aí a gente tem também o camundongo, que ele adora cereais, não adora um girassol. Mas, assim, esse negócio de queijo, e que nem o gato também, depende muito da espécie que você está controlando. Eu tenho um caso de uma conhecida aí acabou me contando que tinha um supermercado que estava com um problema de ratazana, e a ratazana ela é extremamente agressiva. E para desmistificar um pouquinho a história dos ratos, além da história do queijo, eles pegaram e trouxeram gatos para tentar caçar esses ratos, né? Só que o rato matou o gato, Nossa, porque a ratazana ela é extremamente agressiva. Inclusive, elas se alimentam em galinha. Em área agrícola é muito problemática quando você tem criação aí de galinhas, porque elas acabam atacando o galinheiro. nossa, essa é novidade também, né? Pois é. Mas a minha avó falava para mim o seguinte: rato que transmite doença é de orelha fina. Ela tem a orelhinha pontuda. Não sei se eu acho que Todos, não, todos todos, né? transmitem. Todos Entrou na transmitem. área urbana, tá passível, né? É muito patógeno que a gente acaba tendo. Sim. Sim. E na área urbana, uma das pragas também é as pulgas, né? Quem tem animal, por exemplo, acaba sofrendo com essas também, certo? Sofre E bastante. é isso. Principalmente tanto o animal como a pessoa para controlar. A pulga, qual que é o atrativo dela, Yara, da pulga? Se você tiver animal em casa não tratar o animal, né, você vai acabar tendo pulga. A gente sabe aí que ela vai acabar se alimentando, né, ela precisa do sangue para acabar aí sobrevivendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: se eu estou tendo pulga, provavelmente o que eu tenho de alimento aqui? Será que eu estou tendo um gato no meu forro? Será que são os meus cachorros que estão tendo problemas com pulga? E é super problemático, é super chato o tratamento com pulga, porque ela não fica só ali no animal, né? Então você tem que tratar o animal e você tem que tratar o ambiente também. E aí, ao mesmo tempo, você tem que tirar esse animal da sua casa, porque os produtos eles acabam sendo tóxicos para os animais, né? Então, é bem chatinho mesmo o tratamento para pulga. E a gente costuma usar uma metodologia porque na área urbana a gente não tem produto que acaba eliminando ovos, né? A gente sabe que só tem aí o Gastoxin, só que em Gastoxin você não vai colocar numa residência, né, fazer um expurgo na residência. Apesar dos Estados Unidos ser aprovado, isso aqui não é. Então, a gente tem que utilizar a metodologia, às vezes, com fogo. Costuma-se fazer vassoura de fogo, né, em residência onde isso é propício, para acabar ajudando no tratamento. Então, a gente não utiliza só, por um exemplo, tratamentos químicos. A gente utiliza outros tipos de tratamento para estar combatendo aí as pragas. Entendi. Em questão de aquelas traças que tem em guarda-roupa, como que é feito o combate com elas? A primeira coisa, tá? É, para traça, primeiro você tem que identificar qual traça que é. Entendi. Eu tô com uma traça ali. Porque existe, né? Agora mudou o nome, né? Da ordem da traça, né? Da lepisma. Zigentoma, né? Antes era Tissanura, mudou. E tem as lepidópteras, que também são consideradas traças, tá? Então, a primeira coisa, a gente tem que identificar qual traça que é.
as lepidópteras, por um exemplo, né, as borboletinhas, as mariposas, elas vão ficar na parede, né? Aqui, no meio do nada, você olha lá e tem o casulinho, né, da Isso. lepidóptera. Já, por um exemplo, a antiga Tsanura e a Zigentoma, você acaba encontrando ela nas frestas dos armários, dificilmente ela está no ambiente, né? Então, a primeira coisa você tem que identificar qual tipo de traça que é para fazer o tratamento localizado. E não tem jeito, se elas estão na residência, sua residência ela não está com uma luminosidade apropriada. Então, você tem que tentar abrir a casa inteira, porque essas traças elas acabam vindo muito em ambiente que esteja escuro, com uma umidade mais alta. Então, você tem que tentar aerar tudo. Então, abrir as janelas e luminosidade, né? Esse é o combate que a gente pode É estar um dos fazendo. inícios, né? E fora daí os químicos que você tem que chamar uma empresa para poder fazer a aplicação para você. Legal. Ô, Yara, em questão voltando aqui, questão do mosquito Aedes aegypti, ele sofreu bastante mutação, muitos ainda não entendem que ou ele sofreu mutação, um, ou é outro mosquito que surgiu, porque ele transmite várias doenças agora. Antes a gente se preocupava muito com a dengue, né? E agora ele está com mais duas doenças aí, se eu não me engano. É, é que o que que acontece? Às vezes depende, tá? Existem, por um exemplo, alguns mosquitos que ele pode transmitir certas doenças numa região e não pode transmitir certas doenças em outra, por causa muitas vezes, questão ambiental mesmo, de temperatura, de umidade, que acaba, né, que aquele vírus que ele carrega ou qualquer outro tipo de micro-organismo que possa estar associado a ele não consegue se desenvolver dependendo da região, tá? E aí você tem essas adaptações. Então, por isso que às vezes uma região pode transmitir certas doenças e em outras não. Eu não lembro agora, para te dar um exemplo, tá? De uma doença em qual região que era. Eu sei que tem uma aqui no Brasil que, por um exemplo, o Aedes transmite numa região, mas não consegue ser patógeno em outra região. Então, não entra só questão de mutação, mas entra também a questão do ambiente, tá? E aí você tem também, acaba tendo a adaptação também do micro-organismo, né? Entendi. Bacana. Cara, o, chega uma. Aqui em casa já aconteceu isso, da gente comprar um item no mercado e depois de passar algum tempo, a gente notou uma anomalia dentro, dentro desse item. Você acha que pode ser o armazenamento inadequado lá ou foi aqui? Mas estava Provavelmente possa ser dentro. lá. É um Ah, grão? é grão, É grão? grão. Provavelmente possa ser lá, porque o que que acontece? Dificilmente os grãos eles são expurgados quando eles chegam nas indústrias, tá? E aí a gente sabe que quando a gente vai fazer a realização de um expurgo, né, a utilização de um gastoxin, muitos fatores podem afetar esse, esse expurgo, tá? E o que que acontece? Às vezes você não deixa o tempo de exposição correto, e existem pragas que colocam os ovos dentro dos grãos, tá? Então, às vezes pode ter sido sim algum inseto que poderia estar ali, tá? E também o armazenamento acaba sendo muito precário, né? Em alguns locais. A gente vê que todos os alimentos, eles acabam ficando todos juntos. Às vezes o produto que está contaminado, ele não é retirado da onde estão os produtos que não estão contaminados, então você acaba tendo uma contaminação cruzada. Então, às vezes é sim por causa do armazenamento, tá? E também pode ser que venha mesmo da lavoura. Entendi. Já aconteceu de eu ver, eu não sei se isso é uma prática comum ou se é normal, se é até mesmo permitido. Eles espetam a embalagem para poder encaixar certinho na prateleira. Isso é- Como já espeta? por exemplo, vem uma embalagem a vácuo, embalada a vácuo. Aí ela fica com Aham. aquela ondulação e para encaixar ali na prateleira para ficar certinho, eles espetam, furam com palito de dente para o ar sair e colocam na prateleira.
Ali é uma entrada. Não, Ali é com uma entrada certeza. de A, patógenos. me- a melhor coisa que tem é o a vácuo, né? Porque você acaba propiciando menos ainda que tenha alguma reprodução de alguma praga ali dentro, né? De algum inseto, provavelmente. Em relação a esse negócio de furar para tirar o vácuo, é totalmente errôneo, porque você acaba abrindo a embalagem, né? E atraindo pragas ali para dentro. Então, é uma prática totalmente errônea mesmo. E responsabilidade deles, então. É. Já acontece aqui na nossa região, em alguns Aqui eu mercados eu já nunca vi. presenciei. Porque se eu Não, tivesse visto, eu já teria falado já. não, e é uma prática até que comum. Você pega bastante embalagem a vácuo aqui, você vê que eles não têm nada, é bem sem vento, vamos dizer assim, dentro. O pessoal costuma fazer isso aqui, infelizmente, né? Yara, você falando das formigas, que elas são das principais transmissoras de doenças, principalmente nos Uhum. hospitais. Andaram esses tempos fazendo um. Andaram, não, vou falar diferente. Vamos falar assim. Eu posso usar um tipo de controle caseiro com elas? Você acha que funciona dependendo? Controle caseiro? Hoje existe aí um negócio que o pessoal acaba falando, né? Ah, vamos colocar cravo com limão para espantar, sei lá, um tipo de Mosca? inseto. É, Pessoal. eu acho que a prática caseira melhor que tem mesmo é a higienização do local, porque, assim, né, a gente sabe que existem algumas plantas que elas atuam de uma maneira, né, a repelir alguns insetos, como, por exemplo, tem o NIM, a citronela em relação aos mosquitos, tá? Mas, assim, não há prática caseira que vá funcionar se você não realizar um manejo adequado, higienização adequada, tá? Então, você tem que achar a causa raiz do porquê que tem aquele problema na sua casa ou na onde você atenda, tá? Para tentar combater realmente a causa raiz, senão você vai ficar adotando só prática caseira e não vai funcionar. Vai ser tipo uma imediatista, né? Vai ser uma Uhum, prática imediatista, não vai resolver. Igual não, se usar o químico, se as pessoas usam o químico, né? Imediatista. Legal. exatamente. Você já tem tido problema com isso? Tipo, Do, você do, foi lá fazer o químico, por exemplo. Aí a pessoa tem. não valeu nada, voltou tudo de novo, aí você chegou lá, mas você não seguiu minhas regras, né? Então, vou te dar um exemplo. Vou puxar a parte agrícola para você entender bem o que eu estou falando. Hoje, a gente tem muito controle biológico utilizado na área agrícola, né? Só Tem. que a gente sabe que é um controle que é um pouco adotado porque ele demora um pouco mais para acontecer. Ele não é que nem o químico, que você vai lá, taca o químico e acaba funcionando. E você já vê aquela redução populacional muito rapidamente. O controle biológico é devagarzinho, né? Mas depois ele se autossustenta e você chega num nível de controle bacana da sua lavoura. Na área urbana, acaba sendo a mesma coisa. O pessoal, eles querem que o negócio vá rápido. Eles não querem saber se vai te resolver, né? E se vai ser sustentável e você vai, né, ser melhor para você. Não, eles querem que vá rápido. Então, muitas vezes a gente faz, por um exemplo, o controle de roedores. É uma coisa que demora. O produto químico para o roedor, depois que ele se alimenta, demora aí de 3 a 7 dias para ele vir a óbito. Só que as pessoas não querem saber disso, que o rato ele se alimentou e ele vai morrer. Eles querem ver o controle urgente, o controle rápido. Então eles começam a querer me ajudar, só que eles estão atrapalhando. Então começa a utilizar chumbinho, que a gente já sabe que não pode, que é proibido, né? Ou se não, começa a utilizar, por um exemplo, ratoeiras. E aí acaba atrapalhando no controle, porque o rato ele é extremamente inteligente. Então, o rato você tem os dominantes e os dominados.
E aí, o que que acontece, né? Antes dos dominantes irem se alimentar ou andar por algum lugar, eles mandam os dominados. E aí, se acontece alguma coisa com ele, os outros ratos não passam ou não se alimentam, entendeu? Daquilo ali. Então, por isso que às vezes a gente acaba sendo prejudicado no controle, porque o pessoal quer adotar medidas rápidas, mas que daí depois vai causar um descontrole, porque não é aquela biologia daquele animal, entendeu? Então, Sim. isso acontece demais para mim. É, isso acontece, né? Porque não só como acontece, como e vai continuar acontecendo, E o infelizmente. pessoal tem que entender que não é assim, né? Se você contrata uma empresa controladora de pragas, você não vai querer ajudar ela. Ajude ela apenas fazendo com o que ela pede, que são a adoção das medidas preventivas. Mas não tente ajudar ela colocando para roedor, que nem o exemplo que eu utilizei, um chumbinho, que é proibido, ou se não colocando trocentas ratoeiras em lugares que não tem nada a ver, sendo que a gente está com outro tipo de controle, porque você vai acabar atrapalhando, sim, com certeza, a atuação aí da empresa controladora de pragas. Sim. Yara, em questão dos pombos, você citou que os pombos têm sido pragas urbanas. Como que eu posso conter os pombos, já que eles são parte aérea, eles são da parte aérea? Pensando nisso, como que você pode colocar para a gente aqui? Douglas, o pombo é um caso bem complicado aqui na área urbana, porque você tem que ter uma interpretação de legislação, tá? Por um exemplo, pela legislação do IBAMA, ele diz que você pode controlar, só que você tem que tomar cuidado com a legislação de maus tratos aos animais, a 9.605, tá? Então, por um exemplo, eu não posso catar um pombo e colocar produto químico para ele, como se fosse uma escagem para controle de roedores e esperar o pombo se alimentar e morrer, porque daí você entra na questão do maus tratos aos animais. Então, para pombos, existem algumas metodologias, tá, que são aprovadas. Como, por um exemplo, a captura com gaiolas. Então, você coloca gaiolas, né, em pontos estratégicos aonde você está com problema de pombos. E semanalmente, ou até 2 vezes por semana, depende da população que está ali e do tanto de captura que você está tendo, mas pelo menos semanalmente, por causa da questão de colocar alimento, higienizar e não ter maus tratos. E aí você dá 2 destinações a esse pombo. Você não pode pegar e soltar ele em outro local, que também entra na parte de crime ambiental. Então, ou você coloca ele num viveiro e quando chega numa população, tá, alta, você promove a eutanásia desde que é assistida por um veterinário. E existe a outra metodologia que está entrando bastante, que até a minha empresa a gente está adotando aqui da BioBrasil, que é a colocação de campo eletromagnético, que eu diria para você que é a única coisa que realmente funciona. Além de fechamento de vãos, colocação de espículas, cabos tensionados, desde que de uma forma bem correta. Mas que eu vejo que realmente funciona, que traz um resultado bacana, é o campo eletromagnético. Entendi. Eu já vi gente falando que E fechamento de vão. sirene, você já ouviu falar? Já. A sirene, aquele som ultrassônico, tá? Isso são coisas que só vão funcionar se não forem de forma contínua, porque senão eles acabam se acostumando. Então você tem que colocar como se fosse assim, por um exemplo. Os pombos eles vão começar a pousar na minha casa. Eu vou lá e solto um rojão. Aí eu tô vendo de novo, olha lá, eu acabei de falar do rojão, alguém colocou o rojão ali, ó. Aí eles vão de novo pousar na minha residência, antes dele conseguir sentar, eu já vou lá e pá, outro rojão, entendeu? Aí acaba funcionando. Só que aí você tem que entrar com a parte de fechar vão, né? Colocar espícula, essas coisas, para que depois, mais para frente, daqui uns anos, eles não voltem. Mas se você fizer alguma coisa que não seja contínua, ele funciona. Fora isso, que eu vejo mesmo que acaba dando um bom resultado é a colocação do campo eletromagnético. Sim, bacana. Bom, o intuito da nossa live aqui também é comentar, né, as formas de controle de alguns dos meios de manejo das pragas urbanas e também mostrar e conscientizar o pessoal que essas pragas trazem doença. Né? Isso para tentar virar essa chave na cabecinha delas para elas entenderem
quão é, é mais embaixo, vamos dizer assim, é mais embaixo em questão de pragas urbanas. É, tem uma medida aqui, na minha região, que é interior, o pessoal costuma jogar cal no terreno para espantar as lesmas. Isso funciona? O pessoal, assim, a gente tem que lembrar que a lesma, o que você colocar que vai ajudar na desidratação dela, acaba funcionando, tá? Hoje a gente utiliza muito em área urbana metaldeído, tá? Que é o que realmente acaba funcionando aqui na área urbana e que a gente costuma utilizar. São os granuladinhos, o princípio ativo dele é de metaldeído, você joga lanço, né, na onde que costumam ter as lesmas, e aí elas acabam pegando esse granuladinho e elas aí acabam secando. É a única coisa que eu vejo que realmente funciona, tá? Esse da Cal eu nunca testei, mas do metaldeído eu garanto que funciona assim. Interessante. Outro ponto também que a gente poderia estar abordando aqui, Yara, é você falar um pouquinho do seu trabalho na sua empresa. Você atua tanto em mercado como em silos também? Também. Hoje eu faço atendimento, por exemplo, numa empresa que faz macarrão, tá? Então, a gente tem ali os silos de armazenamento de farinha de trigo. Então, eu acabo atuando também, sim. Bacana, bacana. Yara, em relação então das pragas urbanas, é, você tem entendimento que isso se tornou tipo uma pandemia, uma endemia? Tá Eu, descontrolado? Você entende que está eu, di- descontrolado ou não? eu diria, e você talvez até concorde comigo, que cada época você vai ter alguma praga que esteja mais descontrolada que outra. E não entra somente a questão de urbanização, mas entra também a questão das pessoas. Você pode ver, dengue, por um exemplo, um ano a gente tem um surto muito grande, que daí fica todo mundo falando de dengue, e no outro ano a gente já não tem. Então, eu diria que é uma questão também de conscientização e cuidado das pessoas. Eu acho que assim, as pessoas começam a ter um problema, aí elas cuidam, aí aquele ano controla. Aí no outro ano, elas relaxam, e aí o problema acaba voltando. E é assim que funciona com as pragas urbanas. Não tem como você falar assim, esse ano vamos ter um surto e pronto, acabou. Não, porque esse contexto de pragas urbanas ela é muito dinâmica e depende muito das pessoas, e as pessoas são difíceis. Então, a gente sempre vai ter um descontrole de pragas urbanas, de algum tipo de praga urbana em algum momento. Por exemplo, a questão da dengue, eu acredito que esse ano está mais fraco devido à falta de chuva. A gente aqui E está. também porque o pessoal esqueceu, né, da dengue esse ano. Esse ano não existe outra doença, né? Não, o pessoal esqueceu um pouquinho. Mas entra também, né? Entra essa questão de fator climático, tudo mais, mas eu acho que entra muito a parte de conscientização das pessoas. Sim, entra. Entra e como que entra, né? As pessoas têm que se conscientizar melhor. Tem que ter pôr a mão na consciência para cuidar dela e do próximo, né? E evitar, né? Porque tudo bem, tá chovendo pra caramba, a gente realmente vai ter uma proliferação gigantesca aí de mosquito. Só que se você ficar evitando, né? Se todo mundo evitar de ter material que vá acumular essa água, né? Se todo mundo cuidar, você não, mesmo apesar do monte de chuva, você não vai conseguir ter um controle, você vai conseguir ter um controle. Então a base do controle é a limpeza. Sempre. No controle Limpeza. integrado de pragas, não existe o controle integrado de pragas em área urbana se você não tiver a higienização correta. Legal. Quer fazer mais algum comentário? Kelly, estão perguntando aqui de escorpião. Em minha cidade, o maior complicador são os escorpiões. Como controlar? Quem que é o nome aqui? Cândido Delcio. Em relação ao escorpião, vamos aproveitar que eu tô aqui com você, porque Sim. existe um mito muito grande em relação ao escorpião, que não existe produto químico para escorpião, tá? Mas existe sim. E acaba sendo muito ruim o controle de escorpiões,
por causa desse mito das pessoas falarem que não existe um produto para escorpião, tá? Existem produtos que afetam sim o escorpião e, e também acaba sendo uma problemática o controle de escorpiões, porque, que nem eu falei, existem produtos para escorpião, para escorpiões e ele é específico para escorpião, tá? Até porque a gente sabe que o escorpião ele consegue perceber alguns certos produtos químicos. E as pessoas, às vezes, elas utilizam muito produtos que são de venda livre e não sabem como aplicar. E muitas vezes são produtos que acabam desalojando o escorpião e que ele percebe esse produto e não vai passar onde está esse produto, tá? Então, existe sim o controle de escorpiões, mas eu sempre indico que seja feito por alguma empresa, algum profissional capacitado, por causa dessa problemática e essa sensibilidade do escorpião, tá? Além disso, as medidas preventivas. Os escorpiões, eles conseguem caminhar em locais que a gente nem imagina. Por um exemplo, entre o piso da nossa construção e o solo que está embaixo. Se às vezes fica uma galeria ali e você tem algum piso seu faltando rejunte, pode ser que saia escorpião. O escorpião, ele não está somente em esgotos. E outra coisa também, o principal alimento do escorpião acaba sendo barata na área urbana. Então a gente tem que fazer o controle químico, não só pensando que eu vou controlar o escorpião, mas pensando em controlar o alimento dele também. E aí as pessoas acabam não fazendo isso com periodicidade, faz a cada 6 meses. E que nem eu falei para você, você acha que o produto vai resistir num esgoto onde você toma banho, tem chuva por 6 meses? Não vai ficar. Nem os agrícolas que acabam tendo uma tecnologia muito melhor às vezes do que da área domiciliar, ele não fica no ambiente todo esse tempo, né? A gente tem que entrar com periódico com o controle. Então, acaba sendo muito problemático o controle de escorpião por causa do mito que existe em cima dele e essa mania do pessoal de fazer você mesmo. Então, assim, eu diria que para o pessoal de casa, qual que é a melhor maneira de você controlar o escorpião? Primeiro, fazer as medidas preventivas dentro da sua residência, evitar lixo, evitar entulho, fazer o fechamento de qualquer vão que você tenha, fechar as caixinhas de luz, né? Às vezes o pessoal deixa sem o espelho, pode sair animais ali também pela parte elétrica. Primeira coisa, para o pessoal de casa, é essa preocupação que eles têm que ter. E aí, se você quer fazer um químico, chamar uma pessoa, uma empresa que entenda, para que você não ache que está controlando uma coisa e acabar provocando um acidente. Porque o escorpião, quando ele é desalojado, ele sai irritado. E é aonde que você tem aí o problema do pessoal, dos acidentes, que o pessoal acaba sendo picado. Então, eu diria que para você é isso que tem que fazer para o controle de escorpiões. Que é tampar as entradas, né, que vai ter no caso, é importante. O pessoal de casa tem que se preocupar com isso. Falou em produto químico, que não seja aí para uma formiga, que às vezes você faz uma aplicação de gel, já acaba ajudando, ok. Mas falou em utilizar um produto químico, não vem com esse negócio de vou comprar um Caltrine numa agropecuária, colocar num balde dentro d'água e jogar no meu quintal, que às vezes você vai acabar desalojando muitas pragas. Então, falou em químico, procure uma empresa, que é a melhor coisa para não dar problema para você. Tá certo, muito bem. O Yara, em questão também, que você citou aí, de tampar as negócios das luzes, né? Frestas, e não só pensando no escorpião, isso vai evitar muita coisa também, outros agentes aí que trazem isso Sim, aí. existem infestações de baratas em parte elétrica, é muito comum. Você me contou, eu lembrei, existe a aranha boa dentro de casa? Não sei se você Existe. já viu esse. Tipo assim, nossa, se tem esse tipo de aranha aqui, eu tô tranquila. Ela é importante? É importante? Então, é importante a gente controlar somente o que realmente é praga, né? Que realmente vai trazer algum problema. Que nem o pessoal às vezes quer controlar a lagartixa, tem algumas aranhas que o pessoal acaba se incomodando. É ruim, ninguém vai querer ter aranha dentro de casa, né? Porque já entra aquela questão de que você não tá limpando sua casa. Mas existem os animais sim que são benéficos e que a gente tem que manter, porque eles se alimentam de outros animais. Então é super válido. Existem as aranhas que são boas, sim. Então, inclusive das lagartixas,
minha avó, ela costumava dizer que quando tem uma, quer dizer que é prosperidade. É Ah, coisa sim. antiga, mas a É, minha coisa, avó, minha avó também, ela nem é, tirava as teias de aranha, que era para ficar trazendo sorte para ela. aí, ó. Então, é umas coisas que eles falam que a gente acaba levando para a vida, né? Yara, então, em questão, vamos dar uma resumida na questão do controle? Vamos. Primeira coisa é a gente pensar no ambiente, pensar aí na eliminação dos 4 As que a gente tem, a fonte de água, a fonte de alimento, de abrigo, de acesso. Então, para o pessoal de casa que esteja aí, a primeira coisa é verificar o manejo do ambiente, tá? Questão de higienização, toda essa questão aí de manejo mesmo para evitar a entrada de alguma praga. Pensou em químico? Não faça. Contrate uma empresa ou alguém qualificado que possa te, te orientar em relação a isso, mas nunca faça você mesmo, porque às vezes você acha que está aplicando produto achando que vai eliminar um animal, e por mais que esteja no rótulo, você não sabe como aplicar, você não tem noção de EPI, você não tem noção de tempo de reentrada no ambiente. Então, para o pessoal de casa, manejo de ambiente. Pensou no controle químico, chamar uma empresa. E lembrar sempre que se a praga está ali, a gente tem que investigar o porquê dela estar ali, não apenas querer eliminar. Porque a gente tem que chegar na causa raiz para fazer o controle correto. Sim. Olha só, o Eloy ele comentou aqui que as galinhas ajudam no controle de escorpiões. Ai, Não meu sei se pai. isso é verídico. Eu tô com o meu amigo aí, ó, ele adora galinha. A galinha, ela vai controlar o escorpião? Ela vai controlar o escorpião. Se o escorpião passar no nariz dela ali e ela ciscar onde está o escorpião, ela vai. Só que acontece que numa área urbanizada, são muitos esconderijos que você pode ter para o escorpião. E outra coisa também, a galinha tem o hábito diurno, o escorpião tem o hábito noturno, tá? Ela vai catar o escorpião, ela vai realmente. Se ele resolver sair andando no meio do dia e ou ela ciscar num lugar onde ele esteja escondido, realmente é um ótimo controle. Só que você acha que realmente dá certo a gente ficar colocando um monte de galinha no meio da área urbana? Não, não dá. Isso não Você vai dá. começar a ter problema com pulga, você vai ter que começar a ter problema com outras doenças, porque ela começa a fazer as necessidades dela em tudo quanto é lugar. Então, assim, a gente tem que pensar que tá tentando arrumar de um lado e vai descontrolar do outro. Essa semana mesmo eu fui chamada por um condomínio que estava cheio de galinha lá e estava com problema de escorpião. Porque, que nem eu falei, se ela achar realmente onde ele está escondido, ela vai se alimentar. Se não, a galinha durante a noite vai estar dormindo e o escorpião vai estar saindo. Bem interessante. Aqui na onde eu moro, que é interior, cidade pequena, tem várias chácaras em volta aqui da cidade que eles usam essa prática. Eles falam, tem galinha aqui por causa dos escorpiões. Eles usam isso. E Então, sem dizer que, assim, em algumas regiões a vigilância sanitária não recomenda ou não pode, e existem locais em que já tem essa legislação até para evitar que a população acabe fazendo esse desgoverno total, esse descontrole total, tá? eu Mas acredito que isso é mais em cidade grande. Esse tipo de que a vigilância, que nem o Delcio comentou, que é proibido pela vigilância sanitária. Eu acredito que é mais em cidade grande. Aqui na cidade onde eu moro, tem terreiro que tem. As galinhas lá tá lá. E ninguém fala nada, sabe? é que nem aqui, ué, tem nos condomínios, né? Só que, como Então, eu te falei, acaba não resolvendo pelo hábito de ser diferente um do outro. sim, bacana. Então, Yara, então acho que é isso. Tá dando o nosso tempo. Muito obrigado. Eu que E agradeço o convite. eu que agradeço você ter aceitado, ter disponibilizado aqui esse tempo, esse conhecimento muito grande que você tem, trabalhando aí há tanto tempo em pragas urbanas. 1 hora é pouco para extrair o seu conhecimento, mas você falou o básico, o básico é a Uma limpeza, pincelada. a pincelada, né? Que é a limpeza. A pessoa tem que se conscientizar e entender que a limpeza do ambiente é tudo, né? Fora isso,
contratar alguém que realmente entende do assunto, que saiba trabalhar com químico. E, mais uma vez, gratidão. Eu E que quer fazer agradeço. mais uma colocação? Eu que agradeço aí o pessoal, achei bem bacana esse convite inesperado aí que você fez para que eu falasse um pouquinho de praga urbana e acho bem legal esse tema. É um tema que nem eu falei, eu nunca imaginei, eu nunca vi na faculdade, o pessoal nem cita que o agrônomo pode estar trabalhando nessa área e é uma coisa que eu sinto muita carência de ter mais agrônomos em área urbana, porque eu vejo que das profissões que podem atuar e nisso o agrônomo seria assim um dos mais indicados e é o que menos atua na área urbana. Então, eu acho bem bacana essa live, porque quem sabe assim a gente acaba conscientizando e trazendo um pouquinho da área urbana aí pro pessoal da agronomia, né? Bacana. Então é isso. Muito obrigado, tá? Fique com Deus e continua aí, que você tem muito ainda praga aí para controlar. Tá, joia? Obrigada. Boa noite, Tá, joia. gente. Boa noite. Tchau, gente. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui. Essa é o Yara. Muito obrigado, tá, gente? Até uma Obrigada, próxima. gente. Até, boa noite. Boa noite. Até.